1 Crônicas, capítulo 1. Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raama e Sabtecá. Os filhos de Raama, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrocim, a Casluim, de quem descendem os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, a Ete, aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. Os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Ebal, a Abimael e Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes eram filhos de Joctã. Descendentes de Sem. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Descendentes de Ismael. Os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Descendentes de Abraão e Quetura. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Jocsã, a Medã, a Midian, a Isbaque e a Sua. Os filhos de Jocsã, Sabá e Dedã. Os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaita, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Descendentes de Seir. Os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disso, Esser e Dizã. Os filhos de Lotã, Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão, Aías e Aná. O filho de Aná, Dissom. Os filhos de Dissom, Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Esser, Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. Reis e príncipes de Edom. São estes os príncipes que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera de Bosra.
Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Usão, da terra dos Temanitas. Morreu Usão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Morreu Baal-Anã, e em seu lugar reinou Hadade. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Morreu Hadade. São estes os nomes dos príncipes de Edom: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. São estes os príncipes de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Descendentes de Jacó. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batissua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amul. Os filhos de Zera, Zinri, Etã, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etã, Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abissai, Joabe e Asael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos desta: Jézer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom em Caleb e Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buná, Orém, Ozem e Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eker. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Absur. A mulher de Absur chamava-se Abiail, e lhe deu a Abã e a Molide.
Os filhos de Nadab, Selede e Apaim, e Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Ize, o filho de Ize, Sessã, e o filho de Sessã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jerameel. Sessã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sessã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sessã sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz a Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eflau, e Eflau a Obed. Obed gerou a Jeú, e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Elis, e Elis a Eleasa. Eleasa gerou a Sismai, e Sismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Semá. Semá gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moça e a Gazés. E Arã gerou a Gazés. Os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, gerou Caleb a Seber e a Tiraná. Maaca deu à luz também a Saafe, pai de Madmaná, e a Seva, pai de Macbena e de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Salmá, pai dos Belemitas, e Arefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, foram Aroé e Azi-Amenuote. As famílias de Kiriat-Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estauleus. Os filhos de Salma, Belém e os Netofatitas, Atrote-Bet-Joabe e Azi-Amanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. São estes os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. Filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. Descendentes de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias.
Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe-Ezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Atus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Odavias, Eliacibe, Belaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. 1 Crônicas, capítulo 4. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbaz. E era o nome da irmã deles, Azeleopone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naara. Naara deu à luz a Alzão, a Éfer, a Temene e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Elá, Zerete, Issar e Etná. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quilube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafá, a Pazéia e a Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Recá. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. O filho de Otiniel, Atate. Meunotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zifi, Zifa, Tíria e Azarreel. Os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher. Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Amnon, Riná, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Silá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Marissa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros, em linho, em Bet-Asbeia, como ainda Joquim, e os homens de Cozeba, de Joás, de Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jasube-Leém. Estes registros são antigos.
Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até ao reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Ain, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades. Com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes das suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Zizá, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes, que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas, e feriram os meunitas que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até ao dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Izi. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitam ali até ao dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 5. Descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. De modo que, na genealogia, não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém, o direito da primogenitura foi de José. Foram estes, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. O filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram inscritos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por cabeças Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz, filho de Semá, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até ao rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade, do lado oriental. Descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Basã, até Saulca.
Joel foi o cabeça e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bassã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Zia e Éber. Ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jadô, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bassã e suas aldeias, bem como até aos limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram escritos na genealogia, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos transjordânicas. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Porque na peleja clamaram a Deus que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. Levaram ao gado deles 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até ao exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram cabeças de suas famílias, a saber, Éfer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias, porém cometeram transgressões contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abor e Ará, e para o rio Gozã, onde permanecem até ao dia de hoje. 1 Crônicas, capítulo 6. Descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão, Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias a Absua. Absua gerou a Buqui, e Buqui a Uzi. Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías a Meraiote. Meraiote gerou a Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque a Aimaas. Aimaas gerou a Azarias, e Azarias a Joanã. Joanã gerou a Azarias. Este é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou a Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou a Zadoque, e Zadoque a Salum. Salum gerou a Ilquias, e Ilquias a Azarias. Azarias gerou a Seraías, e Seraías a Jeozadaque. Jeozadaque foi levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Musi.
São estas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libne, de quem foi filho Jaate, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zerá, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Eucana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Eucana, Amassai e Aimote. Quanto a Eucana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi filho Jeruão, de quem foi filho Eucana. Os filhos de Samuel, o primogênito Joel, e depois Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Asaías. Cantores levitas. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Euquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Descendentes de Arão. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho Finéias, de quem foi filho Absua, de quem foi filho Buqui, de quem foi filho Uzi, de quem foi filho Zeraías, de quem foi filho Meraiote, de quem foi filho Amarias, de quem foi filho Aitube, de quem foi filho Zadok, de quem foi filho Aimaas. As cidades dos levitas. São estes os lugares que eles habitavam segundo os seus acampamentos, dentro dos seus limites, a saber, aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, pois lhes caiu a sorte. Deram-lhes Hebrom, na terra de Judá, e os seus arredores. Porém o campo da cidade com suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Libna, com seus arredores, Jatir e Estemoa, com seus arredores, Ilém, com seus arredores, Debir, com seus arredores, Azã, com seus arredores, e Bet-Semes, com seus arredores. Da tribo de Benjamim, Gebá, com seus arredores, Alemete, com seus arredores, e Anatote, com seus arredores. Ao todo,
13 cidades, segundo as suas famílias. Aos filhos de Coate, que restaram da família da tribo, caíram por sorte 10 cidades da meia tribo, metade de Manassés. Aos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Basã, caíram 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, caíram por sorte 12 cidades. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades com seus arredores. Deram-lhes por sorte da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim estas cidades, que são mencionadas nominalmente. A algumas das famílias dos filhos de Coate foram dadas cidades dos seus territórios da parte da tribo de Efraim, pois lhes deram as cidades de refúgio, Siquém, com seus arredores, na região montanhosa de Efraim, como também Gezer, com seus arredores, Joquemeão, com seus arredores, Bet-Horon, com seus arredores, Aijalon, com seus arredores, e Gat-Rimon, com seus arredores. E da meia tribo de Manassés, Aner, com seus arredores, e Bileã, com seus arredores, foram dadas às demais famílias dos filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, deram em Basã, Golã, com seus arredores, e Astarote, com seus arredores. E da tribo de Issacar, Quedes, com seus arredores, Daberate, com seus arredores, Ramote, com seus arredores, e Anem, com seus arredores. E da tribo de Aser, Massal, com seus arredores, Abdon, com seus arredores, Ucoque, com seus arredores, e Reobe, com seus arredores. E da tribo de Naphtali, na Galileia, Quedes, com seus arredores, Amon, com seus arredores, e Kiriataim, com seus arredores. Os demais filhos de Merari receberam da tribo de Zebulon, Rimono, com seus arredores, e Tabor, com seus arredores. E da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, deram-se-lhes da tribo de Ruben, Bezer, com seus arredores, no deserto, Jaza, com seus arredores, Quedemote, com seus arredores, e Mefaate, com seus arredores. E da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, com seus arredores, Maanaim, com seus arredores, Esbom, com seus arredores, e Jazer, com seus arredores. 1 Crônicas, capítulo 7. Descendentes de Issacar. Os filhos de Issacar foram Tolá, Puá, Jazube e Sinrom, 4 ao todo. Os filhos de Tolá, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tolá, homens valentes nas suas gerações, cujo número, nos dias de Davi, foi de 22.700. O filho de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel e Isias, 5 ao todo, todos eles chefes. Tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer e Gediael, 3 ao todo. Os filhos de Belá, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 ao todo. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034, registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles, registrados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Gediael, Bilã,
Os filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Quenaana, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes nas suas famílias. Homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Usim, filho de Aer. Os filhos de Naphtali: Jaziel, Guni, Jezer e Salom, filhos de Bila. Descendentes de Manassés: o filho de Manassés, Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz a Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofeade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Seres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão, Bedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz a Isode, a Abiezer e a Macla. Foram os filhos de Semida, Aiã, Siquém, Liqui e Anião. Descendentes de Efraim: era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzen-Seerá. O filho de Berias foi Refá, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Telá, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A possessão e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, ao oriente Naarã, e ao ocidente Gézer e suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até Aia e suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e suas aldeias, Taanaque e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Descendentes de Aser: os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi e Berias e Será, irmã deles. Os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Eber gerou a Zaflete, a Somer, a Otão e a Sua, irmã deles. Os filhos de Jaflete: Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer: Aí, Rogá, Jeubá e Arã. Os filhos de seu irmão Helen: Zofá, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofá: Suá, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsá, Itrã e Beera. Os filhos de Jéter: Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula: Ara, Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Aser, chefes das famílias escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. 1 Crônicas, capítulo 8. Descendentes de Benjamim. Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, a Aará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. Bela teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Absua, Naamã, Auá, Gera, Sefufá e Urão.
Estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias dos moradores de Geva, e transportados para o exílio a Manaate. Naamã, Aías e Gera. Este os transportou e gerou a Uzá e a Aiude. Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Usim e Baara, gerou nos campos de Moabe, de Odes, sua mulher, a Jobabe, a Zíbia, a Messa, a Malcã, a Jeus, a Saquias e a Mirma. Foram estes os seus filhos, chefes das famílias. Uzim gerou a Abitube e a Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Eber, Mizã e Semede. Este edificou a Ono e a Lode e suas aldeias. Berias e Semá foram cabeças das famílias dos moradores de Aijalon, que afugentaram os moradores de Gate. Aiô, Sasaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate, filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdon, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel, filhos de Sasaque. Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre, filhos de Jeruão. Estes foram chefes das famílias segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também seu filho primogênito Abdon, e ainda Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô e Zequer. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbal. Filho de Jonatas foi Meribibaal, e Meribibaal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou a Jeoada. Jeoada gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Moza. Moza gerou a Bineá, de quem foi filho Rafa, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeus, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inre, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá. Ibnéias, filho de Jeruão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos segundo as suas gerações.
956 ao todo. Todos estes homens foram cabeças de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus. Adaías, filho de Jeruão, filho de Passur, filho de Malquias e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças das suas famílias. 1.760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. Baquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutom. Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon e Aimã, e os irmãos deles. Salum era o chefe. Estavam até agora de guarda à porta do rei do lado do oriente. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir, de tempo em tempo, para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre, naquele ofício, 4 porteiros principais que eram levitas, e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes estava encarregada, e tinham o dever de a abrir todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e da especiaria. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coreíta, tinha o cargo do que se fazia em assadeiras. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, cabeças das famílias entre os levitas, estavam alojados nas câmeras do templo e eram isentos de outros serviços, porque de dia e de noite estavam ocupados no seu mistério. Estes foram cabeças das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e habitavam em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maacá, e também seu filho primogênito Abidom, e ainda Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeia. Estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. Ner gerou a Quis,
E Quis gerou a Saul. Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, a Abinadab e a Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. Acás gerou a Jairá, e Jairá gerou a Alemete, a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Mossa. Mossa gerou a Binéa, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eliasa, de quem foi filho Azel. Teve Azel 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. 1 Crônicas, capítulo 10. A derrota de Israel e a morte de Saul. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. A sepultura de Saul. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa, e os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus, em redor, a levar as boas novas a seus ídolos, e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram, e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Davi conquista a Sião. Partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi:
qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Os valentes de Davi. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aqumonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auíta. Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi à caverna de Adulão. E o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Absai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiadá, era homem valente de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova, e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança, como o eixo do tecelão. Mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Auíta, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ripai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliaba, Salbonita, Bene-Assem, Gisonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira,
o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maacá, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroeirita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel de Zoba. 1 Crônicas, capítulo 12. O exército de Davi. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em arremessar pedras confundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Simaa, o Gibeatita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Elcana, Essias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os Coreitas, Joelá, Zebadias, filhos de Jeruão, de Gedor. Dos Gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Euzabade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram. Pois diziam: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés Adna, Josabade, Jadiael, Micael, Josabade, Eliú e Zeletai, chefes de milhares dos de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como exército de Deus. O exército que proclamou a Davi rei em Hebrom. Ora,
Este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes, e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Aser, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pastas de figos e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. Davi dispõe-se a trazer a arca para Jerusalém. Consultou Davi os capitães de 1.000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi procura trazer a arca. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu,
por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. 1 Crônicas, capítulo 14. O reinado de Davi reconhecido por Hirão. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o, Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou, e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os, por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. 1 Crônicas, capítulo 15. Os levitas designados para levarem a arca. Fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo o Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes, Zadoque e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías,
Eliel e Aminadab, e lhes disse: Vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Designados os músicos para o templo. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, para que, com instrumentos, músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Benê, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu e Micnéias, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Micnéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. A arca é levada para Jerusalém. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Mical despreza a Davi. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração.